E aí pessoas, eu sou a Helena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje, indo direto ao assunto, eu vou falar sobre as minhas leituras que eu concluí de janeiro de 2023 até junho de 2023, para ir falar sobre todas as leituras do primeiro semestre do ano. Eu tenho 6 livros para falar aqui com vocês, então vamos lá começar. Eu vou em ordem do que eu terminei de ler, eu acho. O primeiro livro que eu tenho pra falar aqui, eu comecei em 2023 e só terminei em eu comecei em 2022 e terminei em 2023, que foi Um Buraco com Meu Nome, de Jaridia Arraes, uma escritora nacional contemporânea, né? E eu gostei bastante. Eu acho que de todas as coletâneas de poemas que eu já li, que não foram muitas, sendo honesta, mas de todas as que eu já li, essa foi a que eu mais gostei, mais me identifiquei. Tiveram alguns poemas que eu realmente não me identifiquei muito, não tocou muito em mim, mas uma boa parte deles, dá pra ver aqui que eu coloquei muitas orelhinhas, eu gostei bastante, achei lindo, e não lindo assim de ai, que coisa linda, mas lindo no sentido de muito bem feito, sabe? Mas enfim, foi uma leitura bem interessante. Faz muito tempo que eu terminei de ler, então eu realmente não lembro mais muito, porque, assim, sendo honesta, não foi um livro que... não foi uma coletânea de poemas que ficou muito marcada em mim. Porém, eu gostei muito de ler de novo, como eu disse aqui, marquei bastante coisa. Então é isso, esse é o primeiro livro que eu tenho pra falar aqui. Como eu tava com a dificuldade de conseguir pegar um livro e realmente me interessar e continuar a leitura, sem abandonar, e enfim, eu resolvi fazer uma releitura de um livro curtinho, que é um dos meus favoritos da vida, que foi A Fazenda dos Animais, de George Orwell. Eu já tinha lido esse livro aqui na tradução antiga. Essa nova é da Penguin Companhia, né? A antiga é da companhia mesmo, e na edição antiga o nome é A Revolução dos Bichos, e aí foi bem legal, eles colocaram uma tradução agora que condiz mais com a versão original do título. E eu tava bem curiosa pra ver essa tradução, porque se tinha dito que fizeram uma nova tradução pra eles justamente por uma questão de, na época em que o livro foi traduzido aqui pro Brasil, se tinha uma intenção de usar o livro como propaganda anticomunista. Então, aspectos da tradução não eram tão confiáveis assim, sabe? Não se traduziu tão bem assim. Então eu tava bem curiosa pra ver se ia ter muita diferença na tradução. E realmente, eu não comparei o livro inteiro, tá? As duas traduções, e eu não tenho uma versão do original pra poder também comparar com o original em inglês. Mas ao ver a diferença das traduções, só as duas em português, você vê que tem umas coisas assim que, se você fala inglês no caso, principalmente, você vê as diferenças, lógico, mas toda a tradução vai ser diferente e tal, porque, né, a tradução em si é uma arte, então é algo bem complexo, então claro que cada tradução vai ser diferente, mesmo que o material original seja o mesmo. Mas assim, nesse caso aqui, tem coisas que você olha que, se você fala inglês, você sabe que, opa, alguém aí não tá fazendo uma tradução muito confiável, sabe? Então eu confio mais nessa daqui por causa de toda essa história, enfim. Mas enfim, se alguém aqui ainda não conhece a história de A Fazenda dos Animais, aqui a gente vai ter uma fábula mesmo, né, porque os bichos falam e tal, e é uma fábula meio pra que recontar a história da Revolução Russa. Só que o livro acaba não sendo só sobre isso, o livro pode ser aplicado para outras coisas em si, porque ele realmente retrata muito bem aqui como muitas vezes se começam governos totalitários e autoritários, né? Então isso é bem interessante nesse aspecto, assim, como ele trabalha bem o uso da mudança de discurso aos poucos até se tornar um discurso diferente, ou então também a questão da divulgação de informações falsas, informações contraditórias. Então eu acho que é um livro muito interessante nesse sentido, mesmo que você não saiba nada sobre a Revolução Russa, mesmo que você vá ler esse livro sem saber que é sobre a Revolução Russa. E sobre a Revolução Russa em si, é engraçado porque o livro foi usado, como eu falei, como propaganda de comunista, mas pra mim é muito difícil de ver isso, porque o livro não é sobre comunismo, socialismo é ruim, capitalismo é a melhor opção. O livro não é sobre isso. O livro nem sequer fala explicitamente sobre qual ideologia é a melhor, embora a gente saiba que George Orwell fosse socialista, então a gente sabe de que lado da moeda ele estaria, mas assim,
o livro fala mais sobre governos totalitários, governos autoritários, e isso pode surgir em qualquer ideologia. Eu já vi gente que não gosta muito do livro porque acha que ele dá vazão para justamente esse uso como propaganda anticomunista ou propaganda anti-esquerda. E assim, gente, eu acho que eu particularmente não gosto desse argumento porque, assim, nada está acima de críticas. Mesmo que eu, por exemplo, me encaixe mais para o lado da esquerda da coisa, né? Eu realmente não sou de direita, e quem me conhece bem sabe disso, quem assiste o canal aqui há um tempo sabe que eu, né, não compactuo com a direita. Mas enfim, mesmo que eu seja de esquerda, eu sei que só porque a esquerda luta por ideais que eu concordo, não significa que esse movimento, essa ideologia, enfim, nessa parcela aí, esteja isenta de crítica. Nada está isento de crítica porque nada é perfeito. Então, assim, George Orwell, ele escrevendo aqui, o início do livro, você vê que a revolução que acontece aqui, né, a mudança de governo, era extremamente necessária porque a população, no caso os animais da fazenda, estavam sofrendo, né? Então eles precisavam de uma mudança drástica para que ninguém mais fosse explorado. Então o que Orwell critica aqui é como depois dessa mudança, depois de regime, de governo, sei lá o que você vai chamar aqui nesse livro, depois dessa mudança, como alguns animais se apropriaram daquele poder e como eles usaram esse poder para transformar a situação aí social deles no regime totalitário e autoritário. Então, eu realmente não concordo, não gosto muito do argumento de que dá vazão a utilizar como propaganda anticomunista, porque aí fica parecendo que você está dizendo que nada da esquerda pode ser criticado, o que não é verdade. Mas, enfim, é isso. Eu gostei muito das 5 estrelas mais uma vez, amei, amei, amei. Eu vou até parar de falar, porque eu acho que eu já tô falando muito sobre esse livro e eu já falei muito sobre ele aqui no canal. Então, enfim, foi essa outra leitura. O próximo que eu tenho pra falar aqui é O Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Eu nunca sei como pronunciar o nome dele, porque as pessoas pronunciam de jeitos diferentes. Eu já vi alguém dizendo que tal jeito é errado de falar, mas agora eu não lembro qual é o jeito certo de falar. Mas enfim, finalmente eu li O Hobbit, principalmente também porque eu comprei a edição única da trilogia do Senhor dos Anéis, que eu gostaria de ler ainda esse ano. Eu não sei se eu vou conseguir ler a trilogia toda esse ano, mas eu quero ler no futuro próximo, então eu li logo o Hobbit, né, pra começar a história do começo. Enfim, aqui no Hobbit, eu não vou explicar o que é o Hobbit, eu tô todo o sistema de magia e de fantasia aqui, tá? Até porque eu acho que a maioria de vocês já sabe o que é, né, por causa dos filmes, enfim. Mas a gente vai acompanhar Bilbo aqui nesse livro. Ele vai numa aventura com vários anãos. A tradução é anãos mesmo, tá? Eles explicam por que eles usam anãos, porque é uma questão da mitologia do livro em si, não tem nada a ver com as pessoas que têm nanismo na vida real, enfim. Então é anãos que eles usam aqui, e o mago Gandalf também vai com eles, né? Na verdade é o mago que traz Bilbo pra esse grupo de anãos pra ir nessa aventura, e a aventura é ir até o reino antigo desses anãos pra matar o dragão que tomou o reino deles e retomar o reino, reconstruir o reino e conseguir o seu tesouro de volta, que está lá escondido com o dragão e umas minas. Eu não sei como conseguiram transformar esse livro em 3 filmes, na verdade eu sei, fazendo muita merda. Eu realmente detesto a trilogia do Hobbit, dos filmes. Eu adoro os filmes do Senhor dos Anéis. Memória nostálgica gigante. O Hobbit, não. Mas eu li o livro, eu gostei bastante dessa leitura aqui. Eu já tinha ouvido dizer que Tolkien, ele descreve muito, que é meio cansativo e tal. Eu não sei se no Senhor dos Anéis é assim. Aqui nesse livro não é, tá? É super tranquilo. Ele tem uma linguagem que eu acho que é muito tranquila de acompanhar. Você realmente sente que é, por exemplo, um pai contando uma história pros filhos antes de dormir, sabe? É bem isso a sensação que dá, da linguagem que ele usa, a forma como ele conta, inclusive a caracterização deles, porque nos filmes a gente tem a gente tem sim aquele mundo fantasioso, mas tem um lado bem sombrio e tem uma cara mais adulta. As descrições aqui de como são as coisas no mundo e tal, e a própria escrita dele mesmo leva mais para uma ideia de infanto-juvenil do que literatura adulta. Foi bem interessante nesse sentido ler o livro para mim, ver essa diferença de
esse contraste, né, de visões. E eu vi, se eu não me engano, foi Emma, uma das booktubers que eu acompanho, que ela tinha dito, e eu acho que eu vi mais alguém também falando sobre isso, como o livro anda muito rápido, assim, e é uma aventura que acontece no decorrer de um ano, se eu não me engano. Então, assim, realmente não tem muito essa passagem de tempo, as coisas realmente acontecem muito rápido. Uma hora você tá numa aventura que, pô, acabou, já tá em outro lugar, enfim. Então, realmente é muito rápido. O livro também é curtinho, assim, ele é um pouco mais longo do que pode parecer, porque a diagramação é assim. Inclusive, realmente me incomodou um pouco, porque as letras são muito pequenininhas e é muito juntinho, então eu sentia que eu tava na mesma página por um ano. Então é maior do que ele parece ser aqui, mas mesmo assim ele é curto, levando em conta o que ele tá contando, sabe? Então realmente não tem muito tempo de você se apegar aos personagens e conhecer cada um, até porque são muitos personagens, são muitos anãos aqui. O único personagem que você realmente se apega é Bilbo, porque você tá mais no ponto de vista dele, apesar de ser em terceira pessoa a narração. Então é bem legal ver, assim, ele é bem divertido, assim, de acompanhar, porque ele ama a aventura no mesmo tempo que ele detesta, porque ele queria estar no conforto de casa, mas ele adora as aventuras porque é uma aventura. Então, enfim, foi muito legal acompanhar a Bilbo nesse sentido. E também tem Gandalf, né, mas eu acho que eu tenho mais um apego a Gandalf justamente porque eu sou fã dos filmes do Senhor dos Anéis, então eu já conheço o personagem de alguma forma. E os anãos são extremamente chatos. Eles são muito chatos, muito mal agradecidos. Mas enfim, é divertido de acompanhar, eu dei algumas boas risadas. Realmente, como eu tava falando, o livro anda muito rápido, mas pra mim ele pareceu até não andar tão rápido nesse sentido, mas talvez seja porque eu demorei bastante até lendo ele. Assim, quando eu digo eu demorei bastante é porque, por exemplo, eu sentava e eu lia, sei lá, 10 páginas, daí eu passava alguns bons dias sem ler, depois eu lia 20 páginas, aí passava outros bons dias sem ler, sabe? Eu fui lendo de pouquinho em pouquinho, assim, sabe? Eu passava dias sem ler o livro e voltava e lia. Que é algo que eu gostei também, que é algo que eu estava precisando na época, ler um livro que fosse divertido, fácil de acompanhar, e que também, se eu passasse muito tempo sem ler, que não atrapalhasse a minha leitura. E nesse sentido, realmente não atrapalhou pra mim com esse livro aqui. Então, nesse sentido, ele até deixou a minha leitura até um pouco num ritmo melhor, pra poder sentir que eu tô numa aventura que tá demorando um tempo, sabe, pra acontecer. Agora, de fato, o final, ele acaba do nada. Quando chega no final do livro, eu... Nossa, tudo isso pra isso no final. Então eu achei o final meio levemente preguiçoso, mas mesmo assim eu gostei bastante. E é isso, esse é o terceiro livro. Nossa, eu tô falando muito, né, pra cada livro. O próximo que eu tenho aqui é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, de Jennette McCurdy. E aqui, pra quem não sabe, ela era uma atriz, né, ela fez parte do iCarly, que fez parte da minha infância, né? Eu assistia bastante com minhas primas. Eu digo que ela era uma atriz, não é mais porque ela se aposentou de atuar, porque ela nunca quis atuar, foi a mãe dela que fez ela começar a atuar, porque ela tinha um relacionamento bem abusivo com a mãe. Eu acho que todo mundo que leu esse livro também ficou feliz que a mãe dela morreu. Então aqui nesse livro é um livro de memórias em que ela vai contar, mais ou menos desde quando ela começou a atuar, até quando a mãe dela morreu e ela parou de atuar, e um pouco da estrada que ela teve que percorrer pra poder superar o que ela passou com a mãe, sabe? Ter uma vida mais independente, poder ser feliz, enfim. Eu gostei do livro, gostei no sentido de... Assim, eu não achei o livro ruim, né? Eu não gostei no sentido de foi ótimo ler, super tranquilo, não. É uma leitura pesada, é super triste, assim. Tem algumas coisas que ela fala aqui que você fica, meu Deus, só como uma pessoa consegue fazer isso com seus filhos, além, assim, da constante manipulação e da exaustão mental que ela mostra pra você. Ela explica o quão exausta mentalmente ela era com a mãe dela. Então, realmente, é uma leitura forte, mas eu acho que é importante até mesmo pra gente reconhecer esses sinais em pessoas na vida real. É uma conversa importante de se ter, e ela realmente foi muito corajosa de escrever o que ela escreveu. Inclusive, ela foi muito honesta aqui, porque tem coisas que ela não precisava ter posto aqui se ela não quisesse, mas eu acho que ela quis realmente mostrar como a forma como a mãe dela tratava ela e criava ela fazia com que ela pensasse de determinada forma sobre outra pessoa. E aí você fica, nossa, que coisa horrível você pensar isso de determinada pessoa, mas quando você vê o contexto de como ela
é tratada pela mãe, você fica, ah, tá, é por isso que ela pensa isso de tal pessoa. Então, foi muito corajoso da parte dela chegar e colocar isso no livro, porque se abre a críticas, né? Mas, mais uma vez, mostrando que ela é humana, né? Enfim, todos os efeitos aí da relação dela com a mãe dela. Então foi muito difícil. Em relação à escrita, não vou dizer que é uma escrita, assim, fenomenal ou que me surpreendeu. Não, o livro é bem escrito. Na verdade, no início eu fiquei meio incomodada com a escrita, porque quando ela começa a contar a história aqui, ela tá bem criança ainda. Então, ela tenta emular um pouco mais o jeito de falar de uma criança, pra gente entender como ela tava pensando quando era criança, mas ao mesmo tempo tem coisas no meio, assim, palavras que eu fico... Isso não parece que tá no ponto de vista de uma criança, parece mais ela, adulta, tentando falar como criança. Mas depois eu entendi que é mais uma questão de ela tentar colocar mais como ela pensava na época e exatamente como ela estava se sentindo na época, mas ao mesmo tempo você consegue ver na escrita dela que ela já pensa de forma diferente, que ela já conseguiu superar isso, que ela já entendeu que aquilo era errado, o que estava acontecendo. Enfim, então, mas no início foi um pouco difícil pra mim de me acostumar. Eu fiquei meio, depois eu me acostumei e tal, e foi uma leitura bem interessante, assim. Agora, essa edição aqui, eu vou te contar uma coisa. Eu passei muita raiva, porque faltou muita revisão aqui. Algumas coisas de tradução, às vezes, ao pé da letra, que eu fico... Não. Às vezes, hoje em dia eu até tento falar menos disso, dessa questão de falta de revisão, porque às vezes passa, às vezes uma vírgula onde não deveria estar, ou às vezes falta uma vírgula, às vezes ficou uma palavra ali que deveria ter sido apagada porque mudou a tradução, né, no decorrer do tempo, então, enfim, teve que se adaptar ali. Essas coisas acontecem com todo livro, porque livros são feitos, produzidos por seres humanos e, enfim, acontece o erro, normal. Certo? Mas nessa edição aqui, especificamente, fica parecendo que não teve uma revisão pós-tradução. Porque é muita coisa que faltou polir aqui, sabe? No meio do livro. Então, assim, atrapalhou. Me tirou da leitura muitas vezes, assim. Eu ficava, véi, passou de novo. Eu comecei a marcar, mas depois eu desisti, porque era tantos erros, assim, que passaram, que eu fiquei... Mas, enfim, livro bem interessante, porém, leitura muito forte. Olhem os gatilhos aí, tá, gente, antes de ler. O penúltimo livro que eu tenho aqui pra falar é O Clube do Crime das Quintas-Feiras, de Richard Osman. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar um grupinho de velhinhos. Não, mas de verdade, eles são velhos mesmo, tá? Tipo assim... 70 anos pra cima, tá? O brotinho tem 70, eu acho, aqui. Mas, enfim, esse grupo mora em um condomínio pra aposentados. E aí eles se reúnem nas quintas-feiras pra tentar solucionar assassinatos não resolvidos. Só que aí o que acontece? Acontece um assassinato no decorrer desse livro. E aí eles têm a oportunidade de usar toda essa inteligência deles e todo esse swing, toda essa... Enfim, eles têm a oportunidade de usar as habilidades deles pra resolver o assassinato que aconteceu em tempo real pra eles. E aí é basicamente isso. Não é um thriller, tá? Esse livro não seria um thriller. Seria mais um romance policial, mistério, mais mistério do que qualquer outra coisa. Como mistério, ele é bom no sentido de você ficar curioso pra saber como é que tudo vai se encaixar no final. Mas ele é ruim no sentido de... tem muita pista falsa, muita mesmo, e eu sei, acontece em todo livro de mistério, blá 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 blá. Só que aqui nesse caso, às vezes, as pistas falsas ocupam muitas páginas, mas muitas páginas mesmo, de encher muita linguiça, do tipo, dava pra tirar umas 50 páginas só de pista falsa sem necessidade aqui. Então isso incomodou bastante. E também eu ainda acho que como tudo se encaixa e tal, não é muito bem feito, porque tem mais de um mistério aqui. Quando finalmente a gente fica sabendo a resposta de um dos mistérios, eu fiquei... como é que eu ia adivinhar isso? Não tinha como eu adivinhar isso. Não tem nenhuma pista que leve a isso. Então é muito frustrante quando você chega no final de um livro desse, você fica... tá, mas nada justifica... nada no decorrer do livro apontaria pra isso. Tipo, oi? Então assim, como mistério em si, eu daria esse livro, assim, nota 5 de 10. Mas o que salva pra mim esse livro, o que tornou a leitura bem mais divertida, é a questão dos personagens. Os personagens são muito legais de acompanhar, o grupo de amigos, assim, deles mais velhos, então eles têm uma certa maturidade, eles sabem muita coisa da vida, mas ao mesmo tempo também tem essa urgência de viver muitas coisas, porque eles já estão
no final da vida, né? Então, assim, é bem bonito nesse sentido, assim, é muito divertido. Eles são bem engraçadinhos juntos, assim, então foi bem divertido nesse sentido. É uma série de livros, né? Eu acho que deve estar no 3º livro, se eu não me engano. Eu pretendo ler os próximos livros, assim, principalmente se eu chegar numa ressaca literária ou algo assim, porque a escrita foi super tranquila de acompanhar e os capítulos são super curtinhos, então, assim, é um livro bem de boas de se acompanhar e eu confesso que eu quero ver mais desses personagens, assim. Mas realmente eu não vou mentir, minhas esperanças pro mistério em si do próximo livro não são muito grandes, não, porque eu não acho que eu vá me satisfazer muito com o que eu vou encontrar. Porque realmente chega um ponto aqui do livro que eu fico, quando é que esse livro vai acabar? Assim, por mais que eu esteja gostando dos personagens e tudo e tal, na questão do mistério, quando é que isso vai se acabar? Quando é que isso vai começar a se resolver? Aí quando você pensa que tá acabando, opa, não, era tudo pista falsa. Então por que se gastou 30 páginas nisso? Você não ia levar a lugar nenhum, tipo assim. Ah! Então foi meio frustrante, assim, nesse sentido. Mas foi uma leitura ok, foi legal. Enfim, é isso. O último livro que eu tenho pra falar aqui é Amora, de Natália Borges Polesso, também uma escritora nacional contemporânea. Esse livro aqui é uma coletânea de contos falando sobre mulheres que amam mulheres. E aí aqui a gente tem, de fato, histórias de relações sáficas, né? Relações amorosas mesmo entre mulheres, mas a gente também tem muitas histórias, assim, de pessoas se descobrindo gay, no caso mulheres se descobrindo gay, ou mulheres descobrindo que outras mulheres na vida delas são gays e por aí vai. Então, assim, não é só sobre relacionamento amoroso entre mulheres, vai um pouco além disso, um pouco não, muito além disso. E eu gostei bastante, assim, tiveram vários contos que eu adorei, a escrita dela é muito boa e eu gostei muito no sentido de cada história, realmente você sente que é uma pessoa diferente narrando a história, por mais que seja bem coeso, assim, a junção de todos esses contos, você sente uma individualidade neles que é bem legal. E aqui o livro, ele é dividido em grandes e sumarentas, pequenas e ácidas e contos extras. Eu acho que esses contos extras vieram justamente porque essa é uma edição comemorativa. Eu não vou mentir não, eu não gostei dos contos extras, achei desnecessário, não precisava estar aqui. Pequenas e sumarentas, ou pequenas e ácidas, tiveram alguns contos que eu gostei, mas na maior parte eu não gostei muito não. Eu realmente gostei mais da seção grandes e sumarentas, assim, os contos realmente dessa seção são magníficos. Tem um aqui particularmente, qual foi o nome? Marília Acorda. Esse conto, assim, eu amei, porque é um casal de velhinhas e basicamente uma delas narrando como é acordar com a outra, como é a rotina delas, assim, muito linda, muito fofa. Enfim, é isso. Eu adorei essa leitura aqui. Então, assim, é isso. Eu não tive tantas leituras assim em 2023, mas o ano tá indo bem nesse departamento, assim, porque eu não teve nenhuma leitura que eu detestei, então yay! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.